Nós te bendizemos, Senhor, aleluia. Nós te adoramos porque tu és bom, tu és digno de honra, tu és digno de glória. Ó Jesus querido, eu oro, Senhor, aleluia, em favor, Senhor, de todos aqueles que ficam vivos conosco, Senhor. Irmão Lucas Henrique, irmão André, irmã Edna, irmã Guilherme, pastor Augusta, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, Deus, que poder, aleluia. Nós, aleluia, clamamos e bendizemos. Jesus querido, nós oramos em favor dos nossos governantes, tanto presidente da República, também o governador, aleluia, do nosso estado, prefeito da cidade, vereadores, deputados, senadores, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque tu és quem faz maravilha, hoje e sempre, aleluia. Venha ficar conosco, receba, Senhor, o nosso culto, Senhor, receba a nossa adoração, é o que te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Lucas. Paz do Senhor a todos. Nós vamos estar adorando ao Senhor com o hino da harpa cristã. A live está funcionando já. Olha que bênção. Glória a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, nós vamos colocar de pé para fazer esta oração. Glória a Deus. Poderoso eterno Deus, é nesta hora, Senhor, que nós levantamos as nossas vozes, as nossas mãos ao teu santuário, Senhor, porque sabemos, Senhor, que é de ti, Senhor, que nós temos a resposta. Nesta sexta-feira, Senhor, das causas impossíveis, dos milagres urgentes, nós oramos, Senhor, em favor dessas pessoas que estão, aleluia, fazendo essa campanha conosco, em nome de Jesus, para que o Senhor derrama do teu poder, da tua unção, da tua glória sobre cada um. Pai, que poder fale em cada coração e nos, aleluia, abençoe neste culto e receba, Senhor, aleluia, nosso propósito, Senhor, nossa doação, aleluia, no trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, nós vamos já estar louvando ao Senhor com o hino da harpa. 70. Pedido do irmão Francisco. Vamos ver se o pastor lembra do hino 70. O senhor vem cantar? O senhor vem cantar? Eu não lembro dele. Pode ser que na hora que o senhor começar a cantar, eu lembro. Senhora Maria Igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus de Elias. Deus que tudo pode, Deus que tudo criou.
Aleluia. O hino de número 70 da arte cristã. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando nós vimos nas nuvens descer, voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Estou no Senhor confiando, todo meu ser a Jesus entreguei, todos prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vida, ela trará gozo ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda, tendes que sorte trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todos os reis. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Deus de Jacó, Deus que tudo sabe, Deus que tudo criou, tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Graças a Deus por isso. Deus fez o homem, a mulher, que me diz um certo pastor lá do Rio de Janeiro. Deus não fez 2 homens e nem 2 mulheres. Não, Deus fez só um homem e uma mulher. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem sabe o que é que eu quero dizer, sabe o que é que eu quero dizer. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que lá no livro de Romanos diz uma história muito diferente para quem casa com homem com homem. Deus é muito feliz. Louvado seja o nome de Deus de Jacó. No vídeo número 2, saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor me voltar, pois ele foi para o céu e breve
vigiam por ti, pois ele recebe força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço oceano, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu profiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são famosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se eu também não falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Todos. Sim, eu profiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome. É a característica da Assembleia, né? Glória a Deus. É três, né? Louvado seja o nome do excesso do poderoso Deus. Agora eu 36. Graças a Deus. Eita, esse ainda que é gostoso. O 36. 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos
contigo voltarei. Sua vida guardando eu, cantando meu lá no céu, seus passos eu visuando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar, são terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Eita coisa gostosa! Louvado seja o nome desse poderoso Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós chegar lá em cima. Glória a Deus. Eita bênção. Glória a Deus. Nós vamos para a palavra do Senhor. Leitura oficial da noite. A semana passadas, na primeira semana, nós falamos de fazer coisas novas. A segunda semana, nós falamos sobre crer. A terceira semana, seja forte e corajoso. A quarta semana, quem lembra? Esperar com paciência. E hoje nós vamos entrar em outra palavra. Glória a Deus. Esperar com paciência foi a semana passada. Tá aqui. E hoje nós vamos falar sobre outro tema. Daqui a pouco vocês vão já ficar sabendo do novo tema de hoje. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 1 em diante. Eu vou estar lendo bem devagar. Bem embaixo. Glória a Deus. Daniel capítulo 10, do em diante. Os irmãos que for achando, vamos se colocando de pé. Glória a Deus. Daniel fica depois do livro de Ezequiel, mais para frente, irmão Naim. Mais para frente, depois do meio da Bíblia. Glória a Deus. Porque os dias vocês vão estar fera nesse negócio aí. Vai estar bom nesse negócio. Capítulo 10. Vamos ver para trás de novo. Capítulo 10, verso 1 em diante. No ano terceiro de Ciro, o rei da Pérsia foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar.
E a palavra é verdadeira e se chama... É verdadeira e se trata de uma guerra prolongada. E ele estendeu essas palavras e teve entendimento da visão. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Não encontrava na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no 24 primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e seus lombos estavam cingido com ouro fino de um faz. Seu corpo era como turquesa, e seu rosto da aparência de um relâmpago, seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açalcalado, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não viram. Não bastante caiu, estava comigo, não viram. Então, voltei de novo. Sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e que não ficou força em mim, e transmudou-se a minha formosura em desmaio, e não retive a minha força alguma. Contudo, ouvi uma voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí no meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que a mão me tocou e fez-me que me movesse sobre o meu joelho e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento à palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste em teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa da tua palavra. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar, e fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim fazer-te entender que há de acontecer ao seu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo estas palavras, baixei o meu rosto e emudeci. E eis que, como uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse que estava diante de mim o Senhor meu, por causa da visão, sobreviríamos dores, e não ficou força alguma. Como pois pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, deste agora não resta força em mim,
e não ficou em mim fôlego, e como uma semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou, e disse: não tema, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando comigo, esforcei e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que vim a ti? E eu tornarei a pelejar contra os príncipes da Pérsia, e saindo, eis que virá os príncipes da Grécia. Mas eu declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Versículo 12, como tema. Então me disse: não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste em teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Amém? Então o tema de hoje vai ser compreender e humilhar. Compreender e humilhar. Amém? Glória a Deus. Quantos pedidos de oração se manifestam? Glória a Deus. Irmão Roberto, a casa dele, irmão Francisco. Continua orando em favor da irmã Noêmia. Continua orando em favor da pastora Augusta. Continua orando em favor do pastor Jorge. Continua orando em favor pastor Tiago. Continua orando em favor da irmã Eliane Miriam, o irmão Francisco, que também está hospitalizado. Irmãos, vamos estar orando uns pelos outros. Irmã Fia em Águas, pastor Ezequiel em Perdões. Vamos orando em favor da igreja, uns pelos outros. Continuar orando em favor da irmã Nair. Vamos continuar orando em favor da família de vocês, irmã Maura, irmã Isabel, as crianças, para que Deus possa fazer verdadeiramente uma grande obra no meio de vós. Amém? Vamos estar orando. Quem crê na vitória, glória a Deus. Vamos orar? Quem pode levantar as vozes juntamente comigo? Glória a Deus. Ó eterno Pai, e é em nome de Jesus que agora, Senhor, juntamente com a tua igreja, de mão levantada e vozes, nós clamamos a Ti, Senhor, e sabemos que é de Ti que vem a resposta. Jesus querido, eu quero orar, Senhor, em favor de cada nome citado aqui nesta noite, que o Seu nome possa ser exaltado de forma sobrenatural. E é em nome de Jesus que o Teu amor, que a Tua graça possa estar com cada um, Senhor, fortalecendo cada pessoa, para que, Senhor, aleluia, o Teu nome possa ser exaltado no meio, aleluia, desta geração corrupta e perversa. E é em nome de Jesus que eu creio, Senhor, nas Tuas fortes mãos. É em nome de Jesus, aleluia, que nós, aleluia, tomamos posse das bênçãos ministradas aos nossos corações, e que vai ser ministrada nesta noite através do Seu Espírito Santo. E é em nome de Jesus que nós Te adoramos, Senhor, e bendizemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és quem faz sinais, prodígio em nosso meio. É o Senhor quem ouve a nossa oração, é o Senhor que dá a resposta, aleluia, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seremos, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos entoar a Deus o quão lindo Ele é nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Glória a Deus.
Aleluias. Glória a Deus. Pai
uma vez, de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Amado, eu gostaria de perguntar para os irmãos se já tem alguma bênção para contar. Glória a Deus. Ninguém tem bênção para contar? Glória a Deus. Eu vou contar uma bênção então. Eu vou contar uma bênção. Na semana retrasada, eu pedi para os irmãos para nós colocarmos um papel não escrito, somente você orando e determinando quem era a pessoa. Você trouxe aqui na frente e colocou no vaso. E eu coloquei 3 nomes, né? Eu quero já falar para os irmãos que a pastora estava hospitalizada, internada em questões urgentes. Ela, pela misericórdia de Deus, naquela sexta-feira, na verdade, não tinha nem como fazer nenhuma, vamos falar assim, nenhum exames naquela sexta-feira. E nós sabíamos que o que estava tratando era uma coisa emergencial. E então na sexta-feira retrasada, é isso? Retrasada? Conta aí, 2 domingos atrás, retrasada, nós estávamos aqui e nós pegamos um papel e nós oramos, viu? Em favor de alguns nomes. E a pastora estava em casa, porém não indicada para o médico. Não, muitos médicos diziam que queria 12 mil reais para fazer o exame. 12 mil reais, vocês veem que o pastor não comentou, porque a oração é a chave da bênção. Os médicos queriam 12 mil reais, aí corre a família para correr atrás de contato, um corre daqui, outro corre para lá, outro descansa no Senhor. E quando nós marcamos para fazer o exame. O primeiro exame ia ficar R$350 e depois a operação ia ficar em 12 mil reais. E
E na sexta-feira eu coloquei aqui o propósito no altar do Senhor. Senhor, encaminha para sua filha. Sua filha precisa, Senhor. O Senhor conhece o coração da sua filha. E eu, na verdade, aquele dia estava bastante preocupado, embora ser pastor, mas o coração bastante aflito. E eu me lembro que eu coloquei no altar aquele pedido de oração que só eu e Deus conhecia. E eu me recordo muito bem que no sábado ela estava lá, foi encaminhada para o posto de saúde, para o AMA, como se fosse o AMA. Foram encaminhados para o posto de saúde de Mongaguá. Lá os médicos deixaram ela em observação, né? Quando foi já no domingo, isso no sábado, quando foi no domingo, eles já encaminharam ela para o hospital de Itanhaém, né? E a cirurgia que nós precisávamos correr para fazer de 12 mil reais, né? Deus operou um milagre lá, e pelo departamento público mesmo, ela conseguiu e já foi operada na segunda-feira. Na segunda-feira ela foi operada. A cirurgia ela foi aproximadamente mais de 10 horas. Ela entrou mais ou menos 7h30 e saiu 7h30, 8 horas da noite. Então, nós tirando daquele estágio de 1 hora antes, 1 hora depois, automaticamente em torno de 10 horas a cirurgia. Mas eu quero te dizer, irmão, que o primeiro susto, Deus nos livrou e nos deu vitória, glória a Deus. E nós oramos, e na sexta-feira nós oramos de novo. Essa semana, na segunda-feira agora, ela já teve alta 1 da tarde, glória a Deus, e já está em casa, né? Glória a Deus. Então, irmão, isso já é motivo de nós alegrarmos com o Senhor, porque é sinal que o Senhor tem respondido esta oração, irmão, esta campanha. E quando eu abri esta campanha, eu não sabia que os primeiros seria eu. Porque muitas vezes nós fazemos para abençoar a vida de outros. Porém, eu tenho visto a mão de Deus amparando, né? Nos amparando de forma sobrenatural. Então, o coração parece que sai pela boca. Mas eu vou dizer, irmão, vale a pena fazer um propósito diante de Deus, porque o Senhor cuida dos seus, aleluia. Irmão, há tempo para todos os propósitos embaixo do sol, há tempo para tudo. Nós precisamos compreender o tempo do Senhor. Está aí o meu testemunho, glória a Deus. Tem mais alguém que tem algum testemunho? Glória a Deus. Tem mais alguém? Não tem? Eu vou dar oportunidade. Glória a Deus. Vou dar oportunidade então para o irmão Roberto trazer uma palavra. Depois já vou estar ministrando a palavra desta noite, que é compreender e humilhar. Compreender e humilhar. Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? Grato a Deus pela vida do meu pastor e todos que estão aqui e os que não conseguiram chegar aqui. Tenho meditado, o Espírito Santo tem me incomodado essa semana, como o meu pastor sempre
insiste em perguntar, comentar sobre que a gente, para onde a gente, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. E às vezes a gente bate uma ansiedade, né? Não sei se é certo ou se é errado, ou uma preocupação. O que é que a gente está fazendo aqui? Por que que a gente está vindo para a igreja? Por que só agora? Então, hoje, na verdade, eu não queria falar. Hoje eu estou aqui para, na verdade, ouvir, principalmente de vocês. Não assim, precisa ser diretamente, porque eu acredito que o mesmo Espírito que está em mim está em vocês. O Espírito está em meu pastor, eu creio que é em mim também, porque eu acredito que a gente busca o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e acreditamos no mesmo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Aí minha pergunta é: a gente sabe quem a gente somos? A gente sabe para onde a gente vamos? O que a gente está fazendo aqui? Aí se eu chegasse e perguntasse, para que você está indo para a igreja? Por que você citou Jesus? Será que nós sabíamos responder? Isso começou a me incomodar, porque parece fácil. Mas se eu perguntasse para vocês hoje, vocês conseguiriam responder para vocês mesmos, para o próprio Espírito Santo que está aqui dentro de vocês? Por que você veio aqui hoje? Por que você sai do serviço às vezes correndo, atrasado, para ir na igreja? Porque, estive analisando, isso faz muita diferença. Porque às vezes eu me pergunto, porque a gente conhece pessoas que estão há 20 anos dentro da casa do Senhor e é do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você vê ela hoje, você vê ela que 10 anos, você vê a pessoa do mesmo jeito. Já tem pessoas que você vê indo para a casa do Senhor, você vê ela uma semana, na outra semana ela já está totalmente transformada. Você fala, não é o mesmo Espírito, não é o mesmo Senhor, o que está acontecendo? Aí eu respondo a pergunta. Ou alguém tem ousadia de procurar um versículo, ter na memória. Se eu perguntasse para vocês, quem são vocês? Se é graça que alguém se levantaria e diria: ajuda nós aí, pastor. Para onde nós vamos? Quem nós somos? A gente precisa de um sentido, porque não faz sentido a gente só levantar, trabalhar e esperar o dia de ir para o culto, sentar aqui, terminou o culto, vou para casa, acabou. Sendo que o pastor deu oportunidade para a gente contar uma vitória, até mesmo eu não me levantei. Às vezes chega a ser um incômodo, porque não é sorte, é privilégio a gente estar aqui hoje, gente. É um privilégio que não tem dinheiro, não há nada no mundo que pague. Muitos queriam estar sentados aqui, vocês têm, e vocês têm espaço suficiente até para deitar se quisesse. E eu pergunto de novo: quem nós somos? Será que alguém tem pelo menos um pouquinho da Bíblia dentro do coração para dizer que eu sou a diferença, que eu não estou aqui para perder tempo? Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra, que o sal que não salva, para que ele serve, pastor? Aí eu pergunto: como é que anda a igreja no seu serviço? Como é que anda a igreja dentro de casa? Porque verdadeiramente a igreja aqui é vocês. Será que dentro de casa estão dando um bom testemunho para alguém olhar para você e falar assim: eu também quero? Onde é que esse homem conseguiu esse sorriso? Onde ele conseguiu essa paz? Eu também quero. Se isso não estiver acontecendo nas nossas vidas, alguma coisa errada está acontecendo. Porque a palavra diz que onde Jesus passou, ele fez diferença, algo novo aconteceu. Se Jesus hoje é em nós estamos nele, não podemos mais viver do mesmo jeito que antes.
eu me cobro todos os dias, todas as manhãs eu me pergunto o que é que eu posso fazer diferente hoje, o que é que eu posso fazer hoje para não viver na mesmice. Por acaso eu escolhi, quem me escolheu foi um Deus infinito. Eu não posso me contentar, por melhor que esteja a minha vida, eu não posso me contentar, porque eu sei que meu Deus é infinito. E aqui na terra não tenho nada que seja acima do que Deus tem para nós. Então como eu posso me contentar do jeito que estou e me perguntar para onde eu vou, quem eu sou, e eu não conseguir responder? Ou parar para pensar? Isso era uma coisa que tinha tá na ponta da nossa língua. Se verdadeiramente a gente estiver em Cristo. Eu vi a irmã ler uma vez, se possível ela lesse para mim de novo, Romanos 8, que Jesus, que Deus, na verdade, que Jesus é o que nós temos que, no mínimo, tentar ser e viver. Romanos 8, 3 versículos só, por favor, irmão. Um ou três. Só. Mais que suficiente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, em seu pecado condenou o pecado da carne. Espero que a igreja tenha entendido. E, se possível, que medite em casa, onde vocês estiverem no serviço. Acho que vocês leem isso aí umas 50 vezes, acho que não é o suficiente se não penetrar no coração de vocês. Não tem como. Vocês crendo, aceitando, acreditando que é real, que é verdade, a gente viver da mesma forma, se contentar com a mesma vida que vivia antes, mesmo vindo para a igreja. Estou indo para a igreja porque eu acho que é legal. A gente está esquecendo que a igreja somos nós. E o que Jesus fez, o que a palavra acabou de dizer, tem muito que procurar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu espero que vocês consigam se responder para onde vocês vão, quem são vocês, porque o mundo lá fora precisa de vocês. O mundo lá fora anda carente de Deus, não porque não tenha Deus, é porque estão sem direção mesmo. Jesus certa vez disse que no final dos tempos ia aparecer até falsos Jesus e falsos profetas. Irmão, acha pra ele, por favor, né? Irmãos? E eu fico observando. Nunca imaginei que eu ia meditar tanto na vida. Achava que não era nem possível. Ler então, nunca tive paciência. Alguém me mandava uma carta ou um texto grande, eu li um pouquinho no começo, um pouquinho no meio, no final, para mim já era o suficiente. Hoje, às vezes, por menor que seja o versículo, procuro repetir, porque é muito fato, muito real o que está acontecendo lá fora. É muito... não é que a Bíblia é uma bola de cristal, mas é muito à frente, é muito... Como é que a palavra é definida para me dizer sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus? Está um tempo muito à frente, a gente vai vivendo, vai observando, a gente vai lembrando, a gente lembra de novo, acontece, vê uma coisa acontecendo e a gente lembra de novo. Nossa, mas estava escrito isso aí, Jesus já tinha falado sobre isso.
Dizem que a sabedoria de Salomão era grande, era imensa, mas outro dia que eu escuto um pouquinho sobre Jesus, mas Jesus mesmo, Jesus, aquele Cristo ressurreto, o Jesus aquele que derramou seu sangue por mim. Salomão não era ninguém. Eu vejo os seguidores de Salomão aí idolatrando muito mais do que os que diz que acreditam em Jesus. Mas os tempos estão acabando. A verdade, cada dia que passa, ela se manifesta na vida de todos, cristão e não cristão. E meu apelo, igreja, é para a gente olhar para dentro de nós. A gente é em Cristo mesmo? A gente está fazendo o que Jesus faria? Porque tem muita gente precisando da gente. Não é uma ou duas, não é nem longe de nós, não é lá na África, é dentro da sua casa, é no seu serviço, é seu vizinho, aquele que olha para sua cara, cospe no chão. Se tivesse ideia quanto ele precisa de vocês, se você estiver em Cristo. Porque estar em Cristo não é tomar um banho e pôr a Bíblia embaixo do braço, não. Estar em Cristo é tomar a dor do próximo, é tentar se colocar no outro lado da história, saber por que a outra pessoa pisou no seu pé, não simplesmente reclamar. Estar em Cristo é querer sentir a dor, querer saber o porquê que aquela pessoa não gosta de você, ou porquê que aquela pessoa não te agrada. Não é simplesmente ele não gosta de mim, não vou gostar dele, pronto. Se fosse assim, o que seria de nós? Se fosse assim, se Deus fosse justo com nós nem aqui estaria. Então a gente precisa ter mais Jesus dentro de nós. Até na live mesmo aí, se alguém conseguisse responder e postar aí, eu ficaria muito grato. Porque não foi fácil para mim achar a resposta. Eu agradeço essa rica oportunidade. Devolvo a palavra ao pastor. Agradeço mesmo a oportunidade. Hoje mesmo eu não queria dizer nada. Hoje eu queria ouvir. Eu queria não me sentir só. Porque é muito ruim não saber que tem pessoas ao seu redor, mas não saber qual o pensamento, qual o desejo das pessoas. E eu aprendi que a maior solidão é aquela em meio de multidões. Então, às vezes, está do lado da pessoa, mas seu pensamento é totalmente diferente. Então, igreja, o tempo está acabando, Jesus está voltando, e ainda temos oportunidade de fazer a diferença e dizer: Jesus é em mim e eu creio nele. Agradecendo a oportunidade do Senhor Jesus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos nesta hora. Nós vamos estar orando por você. Depois, se vocês me lembram de falar do braço forte. O braço forte é aqueles que ajudam na obra do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Espírito Santo, aí está, Senhor, várias pessoas assistindo conosco ao vivo, Senhor, e várias pessoas aqui presentes, Senhor, nesse tempo, Senhor, de pandemia, nesse tempo, Senhor, que o país se encontra, Senhor, em momento de eleição. Ó Jesus querido, em nome de Jesus, eu peço a tuas bênçãos sobrenatural sobre cada um de nós, e derrama do teu Espírito, Senhor, através dessa palavra, e fala conosco, Senhor, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, irmão Roberto trouxe aqui sobre a preocupação de como é que nós estamos. É bem verdade que em muitos lugares nós acompanhamos que em muitos lugares vem para cá e é uma propaganda, eu vou até dizer, uma propaganda enganosa.
Vem para cá que Deus vai te dar um carro, vem para cá que Deus vai te dar uma casa, vem para cá que Deus vai dar um relógio novo. Opa, Deus vai abrir porta de emprego. E eu quero ministrar diferente o seu coração hoje. Hoje o tema é sobre compreender e humilhar-se. Hoje o tema é compreender e humilhar-se. Eu sei que vou sair um pouco fora, vou sair um pouco da visão de Daniel. Eu quero fazer esta palavra temática sobre compreensão. Eu quero trazer aqui a resposta da oração de Daniel. Foi só depois que ele conseguiu a compreender. E foi, a palavra de Deus diz que foi o primeiro dia que ele compreendeu e se humilhou perante a presença de Deus. E eu quero trazer aqui bem simplória esta palavra. E o que é que nós precisamos compreender? Qual é a missão nossa? Qual é a missão minha e sua ouvinte da palavra de Deus? Qual é a sua missão para com Deus? Ou qual é a missão diante de uma sociedade a qual nós vivemos? Nós vemos desde o primeiro dia da lição desta campanha, nós vemos falando sobre nova vida, nós vamos falando sobre fé, nós vamos falando sobre ser forte e corajoso, nós estamos falando sobre esperar com paciência. Tudo isso serve para nós num tempo de aprendizado em uma nova vida. Porém, eu quero dizer que nem todo mundo que vem no povão ou ouviu a palavra, compreendeu a palavra. Nem todos que ouvem, compreendem. Nem todos que ouvem recebe a revelação de Deus, ou entende, ou compreende o que é o propósito de Deus para cada um de nós. E eu quero nesta noite falar do propósito de Deus para a sua vida. Hoje, irmão Francisco começou cantando sobre a vinda de Jesus. O hino que ele escolheu de número 70, foi isso, irmão? Ele cantou aqui um hino que fazia muito tempo que não adoramos. Fazia tempo que eu não adorava esse hino, E o tema do hino vem aqui, ó, Cristo Jesus vai voltar. Aí no primeiro estrofe vem assim, ó: nós aleluia daremos a Cristo quando vimos nas nuvens voltar, de resplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Vou ler de novo. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando ouvimos nas nuvens voltarem, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Esta é uma promessa que vai se cumprir. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a sua igreja, e o propósito da igreja, ela precisa, eu falo que nós lembramos aqui com vocês a parábola das 10 virgens. Vocês lembram do texto que 5 era prudente e 5 eram loucas. Vocês percebem que o texto vai falar de alguém ou de 5 mulheres que estavam desapercebidas na volta do noivo. Porém, nós vamos observar o texto falando que o noivo vem
e alguém entra em desespero. Por quê? Porque eu ainda vou dizer, irmão Francisco, que a preocupação das viúvas não era por falta de azeite. A preocupação da viúva não era por falta de azeite. Porque se você observar, todas tinham azeite. Mas chegou uma determinada hora, o azeite acabou. E a reserva não tinha. Não tinha reserva para com o noivo. E quando deu a meia-noite, meia-noite significa a hora certa. Chegou na hora, no tempo, o noivo volta e pega 5 noivas desapercebidas. E elas começam a entrar em desespero para pedir para outra, porque o azeite acabou. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Precisamos compreender. Aleluia. Oh, glória. Estou vendo Jesus trabalhar aí, ó. Aleluia. Oh, glória a Deus. 5 estava pronta e 5 não estava pronto. E vem cá, o irmão Roberto fez uma pergunta: se Jesus viesse hoje, você iria com ele ou você ficaria? Eu costumo dizer, se Jesus viesse hoje, quem ficaria contente? Você ficaria contente? Não, eu vou subir contente. A brincadeira aí, só para divertir um pouquinho vocês. Sim, meu Nainho? Tá pronto? Iria? Oh, glória, fico satisfeito com isso. Irmão, a certeza da nossa salvação, isso não depende de Deus. Ah, pastor, mas como? Só Ele pode nos salvar. Mas quem tem que fazer, quem tem que tomar atitude, este sou eu. Este sou eu. Eu que tenho que tomar atitude diante de Deus. E, se não me engano, livro de João, capítulo 7, versículo 6. Vamos ver se ainda versículo. É isso mesmo, aleluia. Leia aí para mim. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Epa! Qual é a palavra de Jesus? Opa! Então a missão nossa é mais pesada, irmão, do que, eu vou dizer assim, olha, Jesus falou assim, olha, não é chegado o teu tempo, então olha, não é hora de eu agir agora, mas o seu papel é de estar pronto. Ah, pastor, quando é que Jesus vai fazer uma grande obra na minha vida? Olha, o tempo dele não é agora, agora é a sua vez. E a sua vez é de estar pronto diante de Deus. De estar pronto para quê, pastor? Nós estamos falando de compreender. Nós estamos falando de se humilhar perante a presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que o anjo chega para Daniel e fala para ele assim, olha, eu vim por causa das vossas orações. O anjo vem falando que ele veio por causa das orações de Daniel. Porém, ele também fala para Daniel que desde o dia que Daniel colocou o desejo de dizer para você, enquanto você não se colocar, aleluia, compreender o propósito de Deus, enquanto você tem muito, e está batendo de porta em porta, de igreja em igreja, isso aí? Glória a Deus.
Deus. Mudou? Irmãos, nós vamos trocar de aparelho, acompanhe conosco. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque mais